Certo? sim. Agora é? Agora Quer é pra começar? valer. Não, pode começar. Apesar da outra vez foi você que começou. Foi eu. Então eu vou Mas começar. Mas você. Mas vamos falar. Claquete. 1, 2, 3 e... Fala, meus quinados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que bem. Esse que vos fala, Paulo, junto com meu amigo... Jackson, estamos de volta, galera. Bora para mais um episódio dessa temporada incrível do Dado Quinado, que tá dando o que falar já, né? Não, tá repercutindo, hein, rapaziada? Tamo na boca do povo, filho. Tamo na boca do povo, é isso aí. Dado Quinado tá em todo lugar. É isso. Tamo muito felizes. Segundo episódio da segunda temporada. Segundo episódio da segunda Dois temporada. patinhos na lagoa. 2 patinhos na lagoa, filho. É isso. Cultura velho, cultura de velho. Episódio de hoje, rapaziada. Vamos falar sobre heroísmo. O que determina o hedonismo é difícil. O que define o heroísmo? Vamos dar exemplo se funciona ou não. Já deixando spoiler, eu sou o cara que não acredito, tá bom? Tá errado, ele tá errado. Tá? Então, venha com a gente aí pra você estar vendo essa conversa que devido ao quê? Tivemos a inauguração, né? Tivemos a grande inauguração da loja Multiverso, galera. Pra quem não conhece a Multiverso, já fazendo jabá aqui, é a única loja de Francisco Morato que faz essas canecas top. Tem que chegar mais perto, porque da outra vez ficou zoado. Caneca do Shrek. Quem tem caneta do Shrek? Do Shrek. Quem tem essa caneca do Shrek? A gente tinha do Rick também, mas já foi embora. Então, galera, Multiverso Games Eletrônicos, a mais nova loja de games, de eletrônicos, de acessórios, de canecas lindas, estilizadas como essa, de camisetas tops também de banda, de anime, enfim. Conteúdo tudo geek, que você precisa, é isso aí. Tudo que você precisa para renovar o seu setup também, seu setup gamer, o seu setup pessoal, como o Paulo bem disse. Também, se você quiser renovar, vem para cá, vem conhecer a loja. A grande inauguração já aconteceu. Se você não está por dentro do que aconteceu, segue no Instagram, @multiverso_games eletrônicos. Aconteceu a inauguração, veio o Batman, veio o Homem de Ferro, veio o Dalsin, veio o Bison, veio os heróis e veio os anti-heróis e os vilões também. E foi uma bagunça. E quem presenciou até mesmo diretamente de D&D Cthulhu, o Felipe tava aí, viu? Felipe também tava aí. O Felipe é herói ou é vilão? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. É isso aí. Eu vejo ele como um herói. Daqui a pouco nós vamos falar sobre pontos de vista, hein? Mas sim, é um herói. É um herói. Pra mim ele é um herói. Então, galera, é isso. Segue a Multiverso, @Multiverso Games Eletrônicos. E vem pra loja. Vem com a gente, vem. Agora, roda a vinheta? Roda a vinheta. Roda a vinheta. Peraí, não vai pra vinheta ainda não. Você tem alguma coisa pra falar, Paulo? O que você vai falar? Rapaziada, seguinte. Eu quero que todo mundo fique até o final, por quê? No final do vídeo a gente vai estar dando um presente, certo? É isso aí. Junto com a Multiverso e o Dado, vamos estar querendo fazer um presente pra vocês. É isso aí, galera. E no final vai ter uma palavra-chave que a gente vai falar só no final do programa, e você que ficar até o final vai comentar, e essa palavra que a gente vai falar no final. Quer todo mundo atento, hein? Todo mundo atento. E assiste o programa até o final que você vai ver, surpresa. Valeu. Agora sim. Agora vai pra vinheta. Agora sim, vinheta. É isso aí, galera. Segundo episódio, hoje nós vamos falar sobre heroísmo, sobre heróis, o conceito de heróis. Paulo já deixou a posição dele muito clara, ele é contra, mas eu acredito em heróis, acho que não existe um modelo mais preciso do heroísmo, mais completo do heroísmo do que o herói clássico. E é óbvio que eu tenho que começar citando o Superman, certo. Porque o Superman foi, não sei se foi o primeiro, acho que não foi o primeiro, mas com certeza ele foi o principal, assim, o mais conhecido dentro desse conceito de herói clássico, né? Certo. Então eu gosto muito do personagem, a história dele, depois a gente vai falar sobre Jornada do Herói também. Bacana. Então, assim, eu gosto do Superman, do personagem, gosto da história dele, é um herói clássico, não tem o que falar. O cara salva a vida das pessoas. Sim. Eu não assisti, deixando claro, não assisti esse último filme do Superman. Não sei como que é esse filme, se é bom ou se não é. Eu vi o trailer, eu vi que o Superman tem um momento que eu achei muito interessante no trailer. Quando ele vai salvar uma garotinha, assim, numa explosão que tem no prédio, ele vai correndo, aí fica em câmera lenta. Aí ele abraça ela, assim, e aí a explosão vai pegar. É uma referência HQ clássica, né? A capa de HQ. Muito louco, pra não falar uma palavra mais forte. Muito louco essa referência, essa cena. E o heroísmo clássico é isso. Não tem
não tem nada melhor e não existe como dizer, não gosto de herói. Eu quero ouvir o seu ponto de vista. Fala pra gente o que você, Então, pessoal, você acredita. assim, não é que eu não gosto do herói. Eu acho que a ideia do heroísmo, pra mim, ela é falha. Entendeu? Porque assim, vamos então pegar o exemplo do Superman. O Superman, o que ele é? Um alienígena, né? Sim. Que ele vive, né? Ele aprende como viver em sociedade, né? Só que ele sempre acaba se limitando porque ele tem o controle dos poderes. Ele sabe que se ele perder o controle, ele pode fazer alguma coisa. Isso é verdade. Só que isso acaba, eu penso na questão do quê? E onde que entra, então, a vida dele, então? Porque se ele sempre tem que pensar como ele tem que agir, onde que tá a liberdade dele, então? Porque já foi dito numa... Me perdoem, tá? Se foi, acho que foi numa animação... Não, isso foi numa animação, aquela da Liga da Justiça Sem Limites, que ele enfrentando o Darkseid, que ele... Muito boa, sim, muito foda. Só que ele fala, eu vejo o mundo como um papelão, né? Então ele tá sempre se contendo. Então, pensa comigo, você tem que sempre viver se segurando. Você nunca tem a sua real experiência do que você pode fazer. Então, devido a você ser um herói, por que você tem que então se submeter a esse tipo de coisa, não ter a sua própria liberdade? Porque o herói, ele é altruísta, ele pensa nos outros antes de pensar nele mesmo. Certo. Então ele é insignificante, entre aspas, em relação às outras pessoas. Ele tem que fazer o bem, ele tem um poder, ele tem a capacidade de fazer algo que as outras pessoas não têm. Sim. Portanto, ele vai usar esse poder para beneficiar as outras pessoas e não a ele. Certo. Só que você não acha que isso é um pouco de prepotência? Porque então... Prepotência por quê? Você não acha que a partir do momento que ele se acha... Ele não se acha, ele tem certeza que ele é superior, ele tem que se controlar, não acaba sendo então um pouco de uma soberba da parte dele? Não, peraí. Então vamos lá. Pode até ser que seja. Mas e aí? Isso, soberba ou não soberba, vai salvar vidas ou não vai? Então, mas... Porque... Não, aí esse é um dos pontos. Agora vamos lá. Nessa treta de salvar a cidade, quantas pessoas morreram? Como assim, quantas pessoas morreram? Porque enquanto ele tá brigando na cidade, tem prédio quebrando, tem coisa caindo, tem cidade destruindo. E quantas pessoas não rodam em cima disso? Mas aí você tá falando de uma briga específica. Não, eu tô falando de salvar. Não, eu tô falando a partir do momento que tem um inimigo na cidade e ele tá salvando a cidade, então tem consequências dessa ação dele, não tem? Então, muito bem, muito bom ponto. Na verdade, eu ia falar disso mais pra frente, mas você já puxou esse ponto agora, então eu já vou entrar nesse assunto. Aí nós vamos começar a falar sobre os grupos de heróis. Os grupos de heróis, porque justamente o que você está falando é verdade. Um cara como o Superman, com a habilidade de destruir um planeta, sim, ele tem que ser controlado, ou os danos que ele causa, que são danos colaterais, sim, que existem, eles precisam ser mitigados, eles precisam ser controlados. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa de outras pessoas tão fortes ou tão boas quanto ele para fazer esse controle. Sim. Então, por exemplo, você tem a Liga da Justiça. Então, quando tem alguma situação de contingência que a Liga da Justiça precisa se mobilizar, eles não vão um herói sozinho. Dificilmente, a menos que seja o Batman, né? Mas dificilmente vai um herói sozinho. Vai o Superman e o Flash, ou vai o Superman e a Mulher Maravilha. E aí você tem uma central de controle que, pelo desenho, pelo menos era o Ajax, né? O Caçador de Marte que fazia esse controle. Embora ele seja muito poderoso para ficar ali, mas ele era inteligente. Então ele fazia essa parte de... administrar. Ele administrava. Então ele... vocês dois vão para essa situação, vocês vão para outra situação. Sim. Então você tinha os heróis, os principais que fazem essa primeira camada, que é enfrentar o inimigo propriamente dito. E você tem esse segundo herói, ou esses secundários, que fazem a segunda camada, que é controlar essa destruição, controlar esse poder. Isso sem contar, isso que a gente tá falando de Superman e Liga da Justiça, né? Sem contar outros heróis, mais pra frente vou falar também, mas sem contar outros heróis, ou outras histórias de heróis, como por exemplo o One Punch Man, que você tem uma associação de heróis. E aí nessa associação você tem os ranks, os heróis mais fortes, e você tem aqueles menores. E você tem os funcionários que fazem a limpeza, né, da bagunça que os heróis fazem. Né? Então, basicamente é isso.
Então, posso agora. Agora é só Então, vamos partir dessa. Primeiro eu quero falar dessa parte da equipe, depois a gente vai passar para essa parte de organização, como Muito se fosse bem. uma empresa. Muito bem. Então, como você disse, então, situações extremas, precisamos de uma equipe com poderes extremos. Então, você concorda que se não tivesse, então, um outro herói, então as pessoas estariam morrendo da mesma forma? Não necessariamente. Você disse que precisava de uma outra equipe para estar lidando com essas outras coisas que estavam acontecendo. Como você disse, o Flash. Isso ajudaria. Isso. Ajudaria. Mas você concorda que, então, no ato do heroísmo, onde está resolvendo o problema, pessoas estão morrendo? Eu acho que tudo tem um risco. Tudo tem um risco. Não tem como o herói... Bom, eu acho que existe sim. Mas o Superman, por exemplo, ele não é onipresente. Então é claro que ele não consegue estar com todos ao mesmo tempo. Mas no momento que ele tá brigando com o Darkseid, por exemplo, e que o soco, só a onda de choque do soco deles já destrói um prédio, então, é claro, pode acontecer de ter perdas. Mas aqui, como já foi. Mas isso tá, só para concluir, isso daí, infelizmente, são efeitos colaterais, mas são ossos do ofício, exatamente. Tá. Mas ele está evitando um problema muito maior, ele está evitando que o cara domine o planeta. Que o cara destrua o planeta. Quer dizer, ele tá pensando no futuro, ele tá salvando as gerações futuras. Então, a morte de uns não, justifica... Você vai falar, não. Não, então calma, é isso que eu quero entender. Calma, não. Então, ele calma, não está matando. eu posso concluir? Pode concluir. Então, se for para salvar milhares, não importa se 1000 morrerem. Posso falar? Esse é meu questionamento. Esse é meu questionamento. Não, veja bem, você já assistiu Jornada nas Estrelas? Star Trek? É. Não, mano. Nunca assistiu. Vou ficar devendo. Provavelmente você, seguidor do Dado Quinado, não conhece também, nunca assistiu. Se você já assistiu Star Trek, comenta aí. Eu já assisti. E fala qual das séries que você assistiu. Eu só sei fazer isso aqui, ó. Sabe o que significa? V de Vitória. Não, também não sabe o que significa. Muito bem, significa vida longa e próspera. Certo, muito bem. Enfim, eu sou um Trek. E eu vou falar pra você uma frase que o Spock, inclusive quem faz a Saudação Vulcana, que ele fala no filme, se eu não me engano, é Na Ira de Khan, o segundo filme da franquia original, que eles enfrentam o Khan e tal, e aí tem uma situação lá na nave, que a nave ela se move por um reator nuclear. Certo. E aí tem um problema nesse reator e alguém precisa ir lá resolver manualmente. E aí o Spock vai lá e ele resolve esse problema, só que ele fica preso na câmara com radiação. E a radiação é muito forte e ele vai morrer naquele momento. Não, infelizmente não. Mas aí ele vai morrer. E aí, spoiler, desculpa, rapaziada. Mas calma, spoiler tem quanto tempo isso daí? O filme é de 1984. Rapaziada, me desculpa, não é spoiler. Não tem como ser spoiler, viado. Mas não era nem nascido. Tá bom, é verdade. Se você falar que é spoiler, me desculpa, brother. Não, mas eu pensaria como spoiler. Eu consideraria esse spoiler. Porque de 50 anos atrás? Mas eu nunca assisti spoiler. É quando você não assistiu o negócio. Mas muito comenta bem, se é spoiler ou não. Comenta aí se é spoiler. Tá bom. Então vamos dizer que não seja spoiler. Vamos continuar a história. E aí ele vai morrer nesse momento. E o capitão da nave, que é o Capitão Kirk, ele é o melhor amigo do Spock. E aí, nesse final, nessa última despedida, último suspiro dele, o capitão quer fazer de tudo para tirar ele de lá. Ele fala a seguinte frase. Presta atenção, porque essa frase é emocionante. Uma frase de impacto, é muito emocionante. Eu não vou lembrar exatamente, mas é mais ou menos assim que ele fala. A vontade de não sobrepuja a vontade de muitos. É mais ou menos essa vontade. É mais ou menos essa frase. Ou seja, uma pessoa morrer, mas ela vai morrer para salvar milhares de outras pessoas. Então, assim, o que vale mais? Você matar uma pessoa ou você matar 1000 pessoas? É claro que a gente não está usando a vida como uma moeda de troca. Mas o ponto do que eu quero dizer é exatamente isso. Você não tem escolha. Alguém vai morrer de qualquer jeito. Sim. Mas aí uma pessoa só vale mais a pena do que 1000 pessoas? Mas aí, onde que é o ponto? Mas o herói não tá para salvar a todos? O herói ele vai salvar a todos. Ele está preservando o planeta, ele está preservando 99% da humanidade. Não quer dizer que ele vai salvar todos sem deixar que ninguém sofra um efeito colateral. Mas vamos voltar na luta do Superman, então. Então por que essa luta tá rolando aonde tem pessoas? Por que então não pegou essa luta e foi pro espaço? Porque o vilão, o inimigo, o Darkseid, seja lá quem for, apareceu naquele lugar, naquele momento. Caceta, o cara leva pro espaço. Não há tempo de levar o cara pro espaço. Irmão, o cara não é qualquer um, não é o Superman é o Superman, cara.
A gente tá falando. Isso é verdade. O maior herói Então, que existe. E vamos lá. Então, assim, eu acredito que o heroísmo ele falha nesse aspecto. Por quê? A partir do momento que você vive no seu mundo de papelão, tá? A gente tá se baseando, por enquanto, só no Superman. Eu vou levar um pouco, pessoal, porque podem me hatear. Eu não gosto do Superman Você não gosta do Superman? por causa da questão do heroísmo. Igual eu não gosto de Capitão América. Esse símbolo de heroísmo onde eu tenho que vestir um manto pra falar que eu que vou defender os pobres e oprimidos e falhar no que eu tô fazendo, Mas isso eles pra não mim falharam, meu Deus do céu. falharam. Porque Como pessoas falharam? morreram. Se eu não conseguir salvar as pessoas, então o que eu tô fazendo? E outra, aí entra na questão do quê? Agora eu vou pegar em heróis de todas as mídias, tá? Vou falar do Superman, vamos falar do Goku também, que o Goku é um herói e tal. Boa. Mas pensa É numa um questão. herói entre aspas, né? Vamos colocar também o próprio Batman, que é outra coisa também. Sou hater do Batman também. Eu sou hater do herói. Caramba, achei que você gostava do Batman. Eu não gosto, né? Gosto, mas eu sou cadelinha do. Quer Sou dizer, eu gosto sim. Um cadelinha. abraço, Batman de Interlagos. Tamo junto, meu amigo. Gosto de você, Batman, não do gosto Batman. do Batman. Mas na questão do quê? O heroísmo em si, ele abre uma vertente pra qual coisa? Sempre vai chegar uma coisa mais forte. Calma, mas eu vou te falar. Por que eu tô falando da coisa mais forte? E isso é culpa do heroísmo. Por quê? Por quê? Vamos supor. Vamos pegar o Batman, que é um herói relativamente mais próximo possível da nossa realidade. Né? Entre todos, acho que seria um mais plausível de existir. É, vamos dizer que sim. Antes do Batman, não existia Coringa. Tá entendendo? Antes do Batman, não tinha Capitão Frio. Antes do Batman, não tinha Homem de Lama. Certo. Que são ameaças globais. Você tá entendendo? Então, a partir do momento que o herói surge, logo o quê? A polícia ela não consegue mais trabalhar. Porque ela não vai conseguir lidar com o Capitão Frio. É, mas já não tava conseguindo trabalhar, né? Por isso que surgiu Então, o Batman pra primeiro. Mas aí que entra a questão. Antes do Batman, tinha todas essas questões? Tinha todos esses inimigos aí rolando? Mas essa que é a questão. Não tem como saber se sem o Batman continuariam existindo aqueles caras ou não. Gotham existia há Não quanto tem tempo? como saber. E o Gotham existia há quanto Não tempo? sei quanto tempo existia Gotham. E E nunca teve aliás, esses já era relatos. manipulado. Era manipulado, só que o quê? Não tinha uma ameaça que podia congelar o planeta. Então, mas isso não quer dizer nada. Não tem como Então- saber se os caras apareceriam com o Batman. sem Não, Batman. não tinha, cara. Não existia Não. relato nenhum antes do Batman. Tá entendendo? Foram vilões, são criaturas. O Coringa mesmo fala que ele existe porque o Batman. A contrapartida do Batman é o Coringa. Mas é Por porque o quê? Coringa é um vilão romântico. Então, é um vilão romântico, mas enquanto o heroísmo tá lá, eu não mato, eu não tomo medidas, quantas pessoas estão rodando enquanto isso, mano? Mas o Batman, ele não mata porque ele não é um vilão. Ele só prende, ele só dá uma surra bem dada. Joia! E nessa luta, nessa surra bem dada, vai passar 2 meses, o Coringa vai voltar e quantos mais morrem em Gotham? Tá, então qual é a sua solução pra esse problema? Hein? Roda o Coringa. Arroba multiverso. Gente, O vamos- Coringa aqui, o Coringa tá bravo com você. Mas não tem outra solução. O Batman já tentou de várias maneiras. Ele já tentou. Ele mesmo tentou estudar, fazer aqueles mapas psicológicos e não tem o que fazer. Então, nessa medida de você ficar, eu vou dar uma surra, vou jogar em Arkham. Mano, o Arkham Asilo virou um motel pro Coringa. Mas Paulo, você tem que entender o seguinte: nem todos os heróis conseguem, aliás, acho que nenhum herói consegue cuidar de tudo 100% o tempo todo. Mas o trabalho dele é tirar, por exemplo, vamos falar, você quer falar de matar. Então, por exemplo, no Injustice, que o Superman dá aquela solução de matar todos os bandidos, todo mundo que tá na cadeia, você concorda com o Superman ditador lá do Injustice ou não? Entra na questão do quê? O fim tá justificando o meio. Pro Superman ter tomado essa medida, não tem questão de ponto de vista. Eu tô mostrando na questão do que o heroísmo falha. Entendeu? O que o Coringa fez pro Batman ter tomado essa medida? Você sabe o que ele fez? Pro Batman ou pro Superman? Pro Superman? Ele matou a Lois Lane. Então, mas não foi só isso. Ele Olha, fez rapaziada, desculpa. de 50 anos atrás. Gente, se você jogou os jogos, mano, tá, enfim. Joga em Justice. O Coringa, ele viu que não tinha mais o que fazer, ele foi mexer com o Superman. Ele colocou um gás lá no Superman pra ele imaginar que era o apocalipse. Tá entendendo? Cara, foi morte de 2 inocentes que isso repercutiu no quê?
Tá entendendo? O Superman fez o quê? Ele viu que não tinha mais jeito, porque ele viu que a insanidade que o Coringa proporciona não era mais cabível. É. Mas aí volta pro Batman. Nesse período todo, quantas pessoas... Por exemplo, quem leu o HQ do Batman Metal, uma HQ muito, muito foda também, muito legal. Tem uma cena lá que o Coringa, ele simplesmente, ele infecta Gotham com o gás do riso. E o gás do riso é altamente venenoso, viado. A pessoa começa a morrer de dar risada. Foi na onde o Batman cruzou a linha. Ele falou, não tem mais o que fazer. Então, a partir do momento que o herói tá vendo que o código dele não tá mais funcionando, é que eu tô falando, o heroísmo falha. Porque enquanto você levanta a bandeira que você não mata, claro que o heroísmo não se resume a só tirar uma vida ou não. Enquanto você fica nessa justiça de prender, acreditando que o sistema vai funcionar, não funciona. Pessoas vão morrer ao redor. Então, Entendi. o herói, na minha percepção, ele tá pra resolver um problema, não é? Vários problemas. Se ele não tá conseguindo tomar, então, pra que ele tá servindo, então? Do que vale? Do que ele vale? Então, muito bem, você está falando o seu ponto a respeito do herói individual, do herói sozinho. Mas existem grupos de heróis, Liga da Justiça, os Vingadores, etc, etc, que aí eles conseguem fazer esse controle. E fora a polícia, fora os bombeiros, fora os agentes que estão então vamos voltar. Então você quer falar, vamos olhar então no coletivo. Vingadores Era de Ultron. Muito bem. O que aconteceu no começo do filme? Não, o Ultron se rebelou. Não no começo. No começo não. Eles estão lá salvando lá a cidade da África contra a equipe da neve, que tem neve lá. Não, isso você tá confundindo com o primeiro filme. Pô. Não, Era de Ultron. Na Era de Ultron. Não, no começo lá. Não então, Era de Ultron. Na neve. Não, na Guerra Civil, me perdoa. Guerra Civil. Tá. Enfim. Estão em Wakanda. Posso estar me confundindo nos filmes, mas assim. Certo. Quando eles estão lá combatendo a ameaça terrorista, que vão soltar aquele gás venenoso, aí a Wanda vai lá usar... Então, tô falando, é na África, que ela usa o poderzinho dela, ela não consegue controlar, o que acontece? O gás espalha, mata todo mundo. Uma fatalidade, lógico. Eles os heróis que fazem esse tipo de coisa, mas era falta de experiência, falta de controle. Como que é falta de experiência? Você tava o Capitão, tava o Homem de Ferro, tava todo mundo. Mas eles não têm esse poder, foi ela que vacilou. Então, mas você não concorda se você tá colocando alguém na sua equipe e você não é responsável? Sim, você é responsável. Como que você coloca, então, alguém sem experiência do tipo de coisa? Acidentes acontecem, meu amigo. Então o heroísmo falhou nisso. Como que você tá colocando alguém pra proteger inocentes se a pessoa que é feita pra proteger inocente não tá cumprindo a missão dela? Mas foi uma fatalidade. Você quer condenar todos os heróis por causa de um acidente isolado. Não, acidente isolado, pessoas morreram. Foi milhares. Foi isolado. Aí você vai falar também agora do Hulk que se descontrolou e saiu quebrando o prédio e matando as pessoas. E tá certo? E também não tá... Não, mas peraí. E tá certo? Heróis... Não, mas isso são episódios isolados. São acidentes que aconteceram que, infelizmente... Okay. Aí você tira... No próprio filme... não sei se... Acho que é na Guerra Civil. É no Guerra Civil, não é Ultron, não é Guerra Civil. Não, é Guerra Civil. Me perdoa, E aí depois eles descobrem que, na verdade, quem jogou um contra o outro foi um cara que perdeu a família. Ó, spoiler, galera. Mas hoje o episódio tá cheio de spoiler. Então, ó, você tem um cara revoltado que quis matar os Vingadores lá, destruir os Vingadores. E não, acho que esse é na Era de Ultron. Não, esse é no Guerra Civil. Guerra Civil mesmo? Mas por que ele fez isso? Porque, infelizmente, ele não conseguiu entender que foi um acidente isolado. A mulher do cara tava lá, mano. Era pra salvar o mundo. Então, é isso que eu tô te falando, o heroísmo tá falhando nisso. Se você não tá salvando pessoas, e você tá se apegando na questão do quê? Eu estou matando 1000 pra salvar milhares, me desculpa, o heroísmo está falhando. Pessoas estão morrendo. A partir do momento que você me coloca episódios isolados, episódios... Tá no plural. Então são episódios, então são pessoas. Episódio isolado. Desculpa, não tem como defender. Não tem como defender. Eu entendi. Seu ponto ficou muito claro. Então, mas continuando nesse mesmo raciocínio, mas mudando agora para anti-heróis. Então você acha que o comportamento dos anti-heróis... Justiceiro tá certo. Pega, tem que matar vagabundo. O pior é que eu concordo mesmo. Eu concordo também com essa máxima. Eu acho que, por exemplo, inclusive, um dos melhores diálogos que eu já vi em filmes ou em séries de heróis
é o diálogo entre o Justiceiro Nossa, essa cena e é foda. E o Demolidor. Muito no foda. terraço. Esse Nossa. diálogo é muito bom. Ó. É, mano. Inclusive, o Justiceiro do John Bertal é o melhor Justiceiro. Eu gosto dos outros, gosto dos filmes, mas acho que eles caracterizaram muito bem o ator, não lembro o nome do ator do primeiro filme. Mas o John Bertal como Frank, eu sou fã do John Bertal, né, gente? O John Bertal é um grande ator, fez o Shane do The Walking Dead, o melhor personagem, injustiçado, inclusive. Aí a gente começa a entrar também na questão de atos heróicos, né? Mas a gente já vai entrar aí. Uhum. E o ator e tal, como o Justiceiro, é perfeito, casa perfeito no papel. O ator que faz Demolidor também. É porque ele é o Justiceiro. É igual o... Puta merda, me fugiu o nome, o cara que faz o Homem de Ferro. O Downey Jr. O Robert Downey Jr. Como ele é o Homem de Ferro, o cara que fez o Shane, ele já era o Justiceiro. Ele já era o Justiceiro no Shane. Exatamente. Tá entendendo? O cara é sensacional. Então, tá bom, vamos partir então pro anti-herói. O que é o anti-herói? O anti-herói, então, é o personagem que faz o bem de maneiras questionáveis, né? Ele não se importa em cruzar a linha do tirar a vida, né? Os fins justificam os meios pra ele. Funciona. Me desculpa, gente, porque assim... Peraí. Por que funciona? Funciona. Eu não vejo que nem... Vamos citar, então, o diálogo que teve entre o Demolidor... Ele fala assim, o Demolidor olha pro Frank... Ah, mas se você tira a vida de um assassino, você tá colocando outro no lugar. Ele vai lá e fala o quê? E se eu tirar de 1, 2, 3, 4, 5? Ele tá limpando o mundo. Porque, me desculpa, como é que você quer conviver sabendo que tem uma pessoa maluca da cabeça rodando todo mundo? Se ela for pega, ela vai ser presa e dependendo, não menosprezando advogado, pelo amor de Deus. Se ele pegar um advogado bom, o cara vai ser solto. Se pagar uma fiança, o cara vai ser solto. Então fica nesse ciclo. Entendeu? Por isso que eu tô te falando. Por que o anti-herói funciona? Mas você acha que todos os bandidos deveriam morrer? Cara, eu acho... Todos os que são condenados deveriam morrer? Não todos. Mas, por exemplo, crime de extrema coisa. Tipo, Coringa. Tá ligado? A gente pega também o... que mais? Mano, toda a galeria do Batman, praticamente, vai. O Pinguim. O Pinguim, eu acho que ele é só um mafioso, mas ele já rodou muita gente. Mas, por exemplo, o Crocodilo. Mano, o Crocodilo é maluco da... Não, Vitor Zaz. Quem conhece o Zaz? Mano, o cara, cada um que ele roda, ele marca no corpo. Como que uma pessoa dessa, você acha que vai ter um tratamento? Killmonger. Que espécie de Killmonger é esse? Você tá entendendo, irmão? Mas... Por exemplo, então assim, de anti-herói eu concordo com você, realmente. Eu acho que o anti-herói, a premissa do anti-herói, ela é infalível. Você pega um assassino, estuprador, um cara e tal, e você matar ele, realmente, não vai acontecer mais aquele crime por aquele cara. Só que você tá destruindo uma vida. Essa que é a premissa do herói, né? O herói, ele quer preservar a vida. Sim. E aí, portanto, ele não mata nem aqueles que merecem morrer, né? Ele não é um juiz para condenar ou para não condenar o sujeito a viver ou a morrer. Ele só quer punir. E aí eu faço até um adendo com a questão do advogado que você falou, não é criticando o advogado. Realmente, na verdade, as pessoas confundem. O advogado, ele não defende o bandido. Ele defende o direito que o sujeito que cometeu o crime tem de ter a sua pena, a sua condenação na medida da sua culpabilidade. Ou seja, você cometeu um assassinato, você tem que ser culpado pelo assassinato. Você cometeu um roubo, você tem que ser culpado pelo roubo. Não adianta um cara que roubou um celular ser condenado à cadeira elétrica ou ao corredor da morte porque o cara roubou um celular. Então, mas é que eu tô te falando. Então eu não tô crucificando, por exemplo, o Joãozinho que roubou um pão porque tava com fome. Eu tô igual no Naruto lá no... Zaku, né? O nome dele? Zaku. No torneio do Chunin, no exame Chunin, quando mostra o flashback dele, ele roubou um pão do padeiro lá, o cara deu uma surra nele tão grande, quebrou os braços dele. Meu, era só um pão, cara. Era um moleque de 10 anos, 5 anos. É isso que eu tô falando. A gente tem que analisar o nível de problemática. Tá ligado? Claro, não vou condenar uma criança ou uma mãe, até mesmo um ladrão de celular, a cadeira elétrica. Mas não dá pra comparar com um cara que fez uma chacina pelo mero prazer dele. Entendeu? Só que
É isso que eu tô falando na questão do heroísmo. Eu acho que a outra questão que o heroísmo deixa a gente é na dependência. Por quê? É claro, vamos numa sociedade fictícia, né? Mas pegando pelas experiências de quadrinho, filmes, quando surge uma ameaça global, o que acontece? A gente tem que sentar e esperar alguém da mesma capacidade de resolver. Então isso torna a gente meio que inútil para resolver nossos problemas. Ou até mesmo, por exemplo, um rouba-banco. Um rouba-banco, quem teria que resolver seria a polícia, uma força-tarefa, não é? Sim. Só que, dada a circunstância do mundo onde existem heróis, a própria polícia mesmo fala, não, os caras vão lá vai resolver. Então eu acho que o heroísmo, ele até impede a autonomia das pessoas. Devido a isso, a ter um nível de uma proporção tão grande que fez a gente se acostumar. Entendeu? Faz sentido esse pensamento, faz sentido. Mas é que os heróis, eles têm um poder, uma capacidade além da humana, Sim. sobre-humana. Então, é obrigação deles, eles se sentem nessa obrigação de usar esse poder, essa capacidade que eles têm para o bem das pessoas, não para o benefício próprio. Aí entra na questão que você falou sobre arrogância, prepotência. Seria arrogância se o cara usasse para o benefício próprio, igual os vilões que têm poderes que eles fazem. Eles usam a habilidade deles para benefício próprio, para roubar banco e tal. E aí o herói ele vai lá e fala, não, você não pode usar o seu poder para fazer isso. Então, mas aí, que direito ele tem de falar que sim, que não de alguma coisa? Ué, que direito que ele tem de roubar e matar e estuprar? Não tô falando com o herói, eu tô falando que assim, a partir do momento que o herói tá tomando a frente, por exemplo, ele tá indo pra salvar alguém, teve um carro roubado, ele vai lá, é papel da polícia, por que ele tá se metendo no papel da polícia? Porque ele tem esse ímpeto moral de ir salvar Mas e se ajudar as leis pessoas. não são leis específicas pra todo mundo, se ele tá vivendo em sociedade, ele tem que seguir o que é feito pra você. Aí, meu amigo, a gente Quem vigia o vigilante? Já certo. Watch the Watch. Então, eu quero... Agora, então, aí você entra num ponto legal, porque não tem, quando a gente fala disso, não tem como não citar Os Incríveis. E aquela cena maravilhosa no primeiro filme, que os heróis são processados criminalmente. Como seria a vida real se existissem heróis, né? Os heróis são processados criminalmente, a licença de heróis deles é cassada, e eles são perseguidos pelo governo, enfim, para que eles não exerçam mais o cargo de herói. Por quê? Porque o Senhor Tosco, ele foi salvo pelo Senhor Incrível quando ele não queria ser salvo. Ele ia se matar do prédio, aí a gente entra no dilema do herói, né? Que o cara ia se matar, ele pulou no prédio, e aí o Senhor Incrível estava por perto e ele não deixou o cara morrer. Ele falou, não, vou salvar o cara. Só que nesse processo de salvar o cara, o Senhor Incrível ele é muito forte, então ele acabou quebrando várias costelas do cara, o pescoço, quase que o cara morre no salvamento, que é uma consequência que pode acontecer. Né? Inclusive, Os Incríveis ele é um retrato muito bom, pelo menos o primeiro filme, é um retrato muito bom do que seria, como seria o mundo se realmente existissem heróis. Por exemplo, a parte que o Senhor Incrível segura o trem, né, que tem uma bomba, aí explode, destrói o trilho, e ele segura o trem. Porra, quantas pessoas não se machucaram naquele trem? Né, pelo impacto dele segurar. Quantas pessoas... como que aquelas pessoas foram resgatadas daquele trem? Então, ele é herói, ele é forte, mas... E todo o resto, e toda a consequência? Realmente, essa discussão é interessante. Só que aí, lá no começo, o Senhor Tosco processou os heróis, o Senhor Incrível e os heróis, porque eles estavam justamente fazendo isso. Sendo mais do que a lei. Eles estavam atravessando o limite que a lei impõe e sendo maiores do que o governo, sendo maiores do que a polícia, eles estavam extrapolando desse limite. Então o que o Senhor Tosco faz ali processando o governo é justamente para que os heróis sejam tratados como pessoas comuns. Que eles não... Quem disse, exatamente o que você falou, quem disse que você, só porque você tem um poder a mais, porque você tem mais inteligência, mais força, quem diz que você vai ser a pessoa que vai me proteger? Então a gente entra nesse dilema do herói aí. Então, é isso que eu tô querendo dizer pra você, que eu acho que o heroísmo, ele te dá essa, podemos te dizer, essa ilusão de ser uma pessoa boa, tá ligado? Porque, que nem eu tô te falando, eu não tô julgando, porque, claro, se a gente tivesse poder, a gente teria, claro, seria ajudar alguém. Só que eu acho que a partir do momento onde você tá tomando as decisões, se impondo em cima da como é
é a sociedade, você tá tipo assim, você não tá tendo mais limite. Então o que te impede, né, de fazer coisas ruins? Que nem, vamos supor, pegar um exemplo, Megamente, né? O Megamente em si, ele derrotou lá o Metro Man e tal. Aí ele viu que ele não tinha mais o que fazer, ele tentou criar um herói, né? Aí entra na questão do quê? Você viu que quando a pessoa tem liberdade, o que ela pode fazer? Tá ligado? Então, tipo, o cara que era pra ser um herói se tornou um vilão porque ele tinha esse fator da liberdade. Ele falou, mano, nada me impede. Entendeu? Então, só que ao mesmo momento que a pessoa tem essa. Tá bom, então eu vou seguir certinho as leis. Mas você cruza linhas que não precisa, porque tem a polícia, tem bombeiro, tem não sei o quê. Tem a própria sociedade já se organizou pra ter isso, tem funções. Porque senão, já que tem herói, quebra tudo, deixa só os heróis resolver. Só que vira o quê? Uma anarquia heróica. Aí a gente entra no The Boys, no conceito do The Boys, né? Sim, que eu acho que também, claro, eu dropei The Boys, pra mim perdeu muito o feeling do que era pra ser, mas é uma crítica, porque... Aliás, eu só assisti eu nunca ia assistir a série na minha vida, eu só assisti The Boys porque eu descobri que o ator Jeffrey Dean Morgan, sou um grande fã de Jeffrey Dean Morgan, que ele estaria na série, e eu tive um pequeno fio de esperança que ele seria um baita no personagem brabo, sei lá, um herói, um vilão, ou um cara sem poder que resolve tudo e tal. Mas, enfim, acabou que não foi isso e eu me arrependi de ter assistido. Mas tá aí a série. Assistam lá no Amazon Prime. Um dia vai patrocinar nós, Amazon. Então, vamos junto. Eu acho que o The Boys, ele relata muito bem como seria realmente a sociedade heróica. Porque, ó, hoje a gente tá gravando conteúdo pra vocês, mas isso aqui é um negócio. Então, o heroísmo já viraria um negócio. Tudo viraria número, tudo viraria dinheiro. Sim. Se a gente pegar quem tá acompanhando até agora, quando você citou como é o One Punch Man organizado, tem as hierarquias dos heróis, virou uma empresa. Então virou negócio. Então o heroísmo se perdeu. Porque se é um ato altruísta, por que eu tô ganhando alguma coisa em cima disso então? Eu tenho um argumento pra isso, posso falar? Pode. Se quiser concluir a sua ideia. Não, eu acho, pra mim até agora é isso. Então, o que acontece? Por que os heróis são financiados? Porque, por exemplo, no universo do One Punch Man, pelo que eu não vi muito a fundo isso na história, mas pelo que eu entendo, a Associação de Heróis, ela é uma empresa aparentemente sem... É uma associação. Associação é uma, pela legislação brasileira, inclusive, é uma organização sem fins lucrativos. Então, só que ela tem financiamento. Alguém paga essa associação para que ela exista. Então, no caso do One Punch Man, pode ser uma associação governamental, mas pelo que eu me lembro da história, parece que existem investidores, existem pessoas ricas, né, que pagam essa associação. Foi uma iniciativa privada, depois se tornou uma associação que as pessoas patrocinam, né, os filantropos, eles patrocinam. Muito bem, os filantropos. Inclusive tem um episódio, tem uma saga lá que um filho de um dos patrocinadores é sequestrado. Não sei se você chegou a assistir. Não me lembro. Assistam One Punch Man, a primeira temporada, depois leiam o mangá, porque as outras temporadas o traço, infelizmente, é muito Ficou ruim. O cara, ele anda assim, ó. Lá no morrinho de planta. É horrível. Enfim. E aí, o que acontece? A Associação de Heróis, ela tem esse patrocínio e tal. Por quê? Primeiro, porque lá no universo do One Punch Man, não tô falando que todos são assim, mas no universo do One Punch Man, ser herói é uma profissão. Então você é herói, você tem um salário. Você é contratado pela associação e você tem um salário, assim como um policial, assim como um bombeiro. Só que você é uma espécie de policial que tem poderes, tem uma capacidade, uma habilidade diferente. E, portanto, você vai usar essa habilidade para combater o crime, para lutar contra o crime. E vai ser recompensado por isso com um salário. Okay. Muito bem. Além disso, você tem justamente o ponto que você falou no começo do programa. Você tem as despesas ao redor. Então, por exemplo, ele destruiu um prédio. Pô, a gente vai ter que pagar esse prédio. Quanto custa esse prédio? Aí você vai tirar o dinheiro do caixa da associação e vai fazer o pagamento. E assim vai. Por exemplo, eu não sei dizer como funciona no universo de Boku no Hero, né? No My Hero Academia. Um anime bom, não assisti até o final, mas até onde eu assisti. Bakugou. Certo? O cara tem o tatuado. Enfim, então assim, eu sei que é um universo muito legal, as pessoas despertaram poderes do nada, e aí existe uma universidade, uma escola, uma faculdade, em que você se forma como um herói, uma profissão de herói.
mas eu não sei dizer como funciona, se tem uma associação, se é governamental, se é, enfim, uma Não, pelo iniciativa que eu entendi, privada. tem os próprios heróis, tem as próprias empresas dele. Tanto que quando tem lá Ah, então no o arco, SLT é tudo PJ. no arco É- que é o treinamento, aí tem lá o Deku, o Bakugou e o Todoroki que vai pra empresa do Endeavor. Aí Ah, não sei quem vai pra Endeavor empresa de não sei S.A.. de quem, tá ligado? E aliás, diz a lenda que o All Might ele nunca deixou uma pessoa morrer. Ele nunca perdeu uma vida. Eu não sei Ele é um herói. se ele é um herói. Ele é o Superman que deu certo, dá pra dizer assim? Pode ser. Porque, embora tenha destruição Só que eu coloco estrutural- muitas ressalvas, que eu posso falar do All Might depois, desculpa te cortar. Não, tudo bem, é porque pelo que eu me lembro, não acompanhei tudo, não li, não assisti tudo, mas pelo que eu me lembro, o All Might, ele é um herói que nunca deixou ninguém morrer, ele sempre salvou todo mundo. Ele é o símbolo de todo mundo. Ele é o símbolo maior herói que já existiu, né? Então, assim, não sei. Mas questão da associação. Agora, por exemplo, nos Vingadores, pelo menos nos filmes, quem faz o controle dos heróis é a Shield, que é um órgão governamental. Né? Eles pegam, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, a Shield, que é como se fosse a CIA, né? Só que de heróis lá da Marvel, eles fazem o controle dos heróis. Inclusive, depois desse incidente que você citou, caso isolado, diga-se de passagem, que infelizmente pessoas perderam a vida. Depois desse incidente, foi proposto para o Capitão América, para os outros heróis, para que eles assinassem esse acordo de Sokovia, né? Uhum. E aí eles fizessem parte desse plano de controle governamental. Que, salvo engano, nos quadrinhos, eles têm até divisões, né, de heróis por região. Do Que país seria a e questão tal. de você não ter mais máscaras também, né? Seria realmente um órgão público, Que né? você revela a sua identidade, enfim. Então, há muitas controvérsias na história sobre isso, mas, basicamente, dentro desse universo é controlado pelo governo. Então, cada história tem uma forma de você abranger os Sim. heróis, né? Como você faz esse controle. Então, é que eu parto do princípio do que a partir do momento que você tá ganhando, você não tá sendo mais herói. Não nessa questão de você ter poderes. Entendeu? Porque se é um ato altruísta, o que determina um salário? Então, tipo assim, vamos supor. Seu esforço, seu trabalho. Não, calma. Deixa eu explicar melhor. Quando você é contratado, você tem as suas funções. Você tem seu cargo, explicado pra você o que você tem que fazer. Então vamos supor, o herói lá. O nível máximo lá. Ameaças alienígenas. Independente do que for, você tá arriscando a sua vida. Você tem que ter ciência que você tá arriscando a sua vida. E você tá arriscando a vida dos outros. Você vai ganhar tanto por isso. Porque isso determina. Como que você coloca um valor sobre isso? Vamos lá. Heróizinho classe Z. Você vai cuidar de gato em cima da árvore. Isso vale tanto. Então, como que um valor físico, pode determinar a sua ajuda ao próximo, já que você é uma pessoa capaz de fazer algo que vai além do que um policial faria? Eu tenho um argumento também quanto a isso. Não, por favor. Porque, veja bem, claro que você quer ajudar as pessoas, só que você também é um ser humano, um alienígena, enfim, você é um ser orgânico que tem necessidades. Então você precisa comer, você precisa se vestir no frio, você precisa ter um lugar Então pra por que dormir. você não trabalha normal? Então, aí você entra nos heróis, por exemplo, os Homem-Aranha. heróis dos quadrinhos. Homem-Aranha, nossa, maior exemplo, Homem-Aranha. O cara trabalha, estuda, namora e é herói. Pô, não tem herói maior que esse. Então todos eles têm uma profissão, além de ser herói, né? O Homem-Aranha não ganha em cima por ser Então, Homem-Aranha. só que quando você vê, por exemplo, no caso do universo do One Punch Man, você tem o cara é herói em tempo integral. Então ele é herói de manhã, é herói à tarde, é herói à noite e de madrugada se for preciso. Ele precisa ter um sustento, ele precisa ter inclusive, é um salário. Beleza, mas de onde vem esse salário? Vem de pessoas que acreditam na iniciativa dos heróis e que doam o dinheiro delas com muita fé, com muito amor no coração, para que os heróis tenham o que comer, para que os heróis tenham o que se vestir e onde dormir. Então você tem pessoas que fazem essas doações para que eles não morram. Posso? Entendeu? Pode falar.
Você tá olhando como se fossem pessoas super altruístas, mas todo mundo sabe que essas doações vêm de dinheiro de povo pobre. Não, o povo que acredita nos Tá. heróis, que precisa dos heróis. Faz uma puta lavagem cerebral pensando que o herói Não é é lavagem bonitinho. cerebral. Irmão, Essa foi boa. Vamos colocar a coisa mais linda, Não o é herói lavagem salvando a criança, mas não tá vendo o prédio lá atrás que foi destruído. Então, essas empresas que estão patrocinando é porque elas estão vendo potencial para serem usados eles, não para ajudar a sociedade. Por quê? Se estoura uma guerra, quem que vai pro front? Vamos voltar pro The Boys. O projeto do The Boys, ou até mesmo do Capitão América, não foi criado o soro do super soldado para salvar os outros. Foi para criar soldado para ir pra guerra pra matar os outros. E você vai falar que a empresa tá sendo altruísta? O Capitão América foi altruísta. Não tô falando do Capitão América. Não. Eu tô falando da empresa que você falou que era altruísta e tava dando dinheiro. Vamos separar. Mas, eu não tô falando do Capitão América. Você tem um ponto. Só que são realidades diferentes. Não, mas eu tô te falando o quê? Eu entendi o que você quis dizer. Eu tô Realmente, dizendo. faz sentido. O heroísmo em si, na minha mentezinha fechada, não tem como ela ter um valor. Porque a gente tá colocando um preço em uma vida. Nós tá colocando preço. Pô, não pode ser uma coisa banal. Esse seu chapéu, o seu chapéu. Ele pegou fogo agora. Assim, ele tem um preço. Como eu posso dizer? Para como que a gente fala quando a gente gosta muito de uma coisa? Um apego. Você tem um apego a ele. Um apego. Como que um cara tá colocando um valor no trabalho desse cara pra você ter salvado isso? Sendo que um herói, ele tem um conto que ele pode colocar a mão e não se queimar pra te ajudar. Como que isso tá virando um preço? Como isso virou negócio? Não é negócio, é pro cara sobreviver, mano. Mas por que o cara tá sobrevivendo como herói? Porque virou vantajoso. Não, senhor, não, senhor. Não é qualquer um que chega lá. Tem um processo seletivo, você tem que fazer os testes físicos e testes intelectuais pra ver se você tá apto e qual o nível. Então, já começa, estamos separando o herói. Então não é o heroísmo. Porque a partir que eu tô excluindo um, favorecendo outro que não passou no meu teste. Não, meu amigo, não tá favorecendo ninguém. É só fazer o teste. Passou no teste, beleza. Joia. É um teste, não Mas é o que determina um herói? Ué, várias coisas. O teste, ele testa justamente isso. O que determina o herói, Jackson? Se eu tô excluindo um e favorecendo o outro. O que é a vida? O que é a vida? Eu não sei. Você não tem que perguntar isso pra mim. Não, a gente tá com... Então, rapaziada, esse é o ponto. Pergunta pro público. Pergunta o que vocês acham disso? A partir do momento que o que determina o herói é a vontade de fazer o bem, sem importar a quem. Se você me coloca, então, numa empresa onde o cara tem que fazer processo seletivo e uma pessoa julga que ele não é capaz de ser um herói... A pessoa não, um sistema que é projetado pra saber se ele tem os predicados de um herói ou não. O que determina isso, cara? O cara, a partir do momento que se eu sair na rua e impedir uma criança de ser atropelada, eu já sou um herói. Por que o sistema não me determinou herói? Mas aí você tá falando uma definição subjetiva do que é o herói. Existem critérios objetivos que vão filtrar se a pessoa está apta para exercer a atividade de herói ou não. E quem julga isso? Não tem como. Cara, ó... você tem testes físicos. Por exemplo, você vai ser um herói. Você tem a habilidade de voar. Então, aí vai ser medido sua força, sua destreza, todos os atributos que, por exemplo, nós temos uma ficha de RPG, você vai lá filtrar para saber quais atributos que a pessoa tem. Beleza. Qual que é o intelecto dele? Beleza. Aí você vai saber se ele pode salvar as pessoas ou não, porque senão ele pode ser um policial, ele pode ser um bombeiro. Não, mas ele tem uma habilidade especial. Aí, beleza. Você tá colocando ele numa função que seria justamente para controlar a sociedade. Você tá excluindo um. É isso que eu tô te falando. Mano, não tô. Você tá, porque o herói, ele é isso, ele não tem necessariamente, ele não precisaria participar de um processo. O herói... qualquer um pode ser herói. Sim. Não. É isso que determina um herói. Não é. Isso que determina um herói. Tem critérios pra saber se o cara é igual o Ratatouille, qualquer um pode cozinhar. Sim. Não. Irmão, então vamos lá. O Peter Parker, o que ele era? Ele era um adolescente que tirava foto. Aí foi picado por uma aranha radioativa e ganhou poderes. E virou um herói. Bizarros. Batman, então tá bom, vamos mais próximo. O Batman, o que aconteceu? Teve um trauma, treinou pra caramba, tinha vontade de ter o dinheiro e virou um herói. É isso que eu tô te falando. Mas ele era um Batman, não era qualquer um. Ele teve um trauma, teve todo o contexto. Foi treinado por quem treinou ele. Não foi treinado, não foi numa academia. A Liga das Sombras. Então.
Mas um ser humano também, se ele fosse treinar, então, só porque ele não ia ter o nem dinheiro do todo ser Bajão, não humano. podia ser um herói? Não, nem todo ser humano. Ele era diferente, ele tinha um negócio na cabeça. Negativo. Qualquer um pode ser um herói. Se eu colocar uma máscara agora, sair na rua defendendo os outros, sou um herói. Um sistema onde tá julgando o que é bom e o que é ruim, não é porque é um herói, é pra ser vantajoso, pra ser usado em algum momento. Mas isso que você está falando é muito interessante também, porque a gente entra na questão dos atos heróicos, né? Então a gente extrapola o conceito de herói, o que é ser herói, para como eu tenho um ato heróico, né? Então nós podemos pegar vários exemplos, como você mesmo falou. Yu Yu Hakusho é um anime que eu adoro, um dos melhores, meu favorito. E nesse anime, o personagem principal, ele é um bad boy, ele é um brigão e tal, um cara, um vagabundo, não vai pra escola. Vagabundo. Só que aí, no primeiro, isso não é spoiler, tá no primeiro episódio isso. E é de 92, segundo o Paulo, já não conta gente, mais desculpa. como spoiler. Enfim, e aí logo no começo, assim, no primeiro episódio, ele morre atropelado, salvando uma criança do atropelamento, enfim. Só que ninguém esperava que ele faria isso, porque ele era um cara ruim, ele batia nas pessoas, intimidava as pessoas. De repente ele salva o moleque. E aí o plot da história acontece depois disso, né? Poxa, Yu Yu Hakusho é Isekai, é? Não é assim, você cai, ele tá no mundo real. Mas enfim, ele tem a oportunidade de ressuscitar e tudo mais. Só que ele fez um ato de bondade, um ato heróico, de um cara que ninguém imaginava que seria um herói. Então, assim, a gente tem vários exemplos. E aí eu vou sair um pouquinho dos quadrinhos e dos animes. E, por exemplo, falando de herói, quem eram os heróis para os nossos pais? Quem eram os heróis lá nos anos 80, nos anos 70, nos anos 90? Os heróis eram justamente, não era aquele cara com um uniforme, com uma capa. Não, era um cara do dia a dia, uma pessoa comum que resolvia um problema. Então, por exemplo, o Rocky Balboa, que eu adoro os filmes do Rocky, ele era um cara comum que queria ser boxeador, queria ser famoso, ser o maior boxeador e tal, só que ele já tinha uma idade avançada em relação aos outros competidores. Mas aí, de repente, surgiu uma oportunidade para ele e ele se tornou o herói do bairro, da cidade dele, não porque ele fez um ato de salvar uma pessoa, mas porque ele concluiu uma coisa que ninguém tinha feito Então antes. você concorda que qualquer um pode ser um herói? Então, veja bem. Então, ele não era, se você for pegar, ele não é que ele era qualquer um, ele treinou muito, ele se dedicou muito. Então qualquer um pode ser um herói. Qualquer um que cumpra os requisitos para se tornar um herói. Se eu me pegar agora e começar a treinar que nem um fila da Xuxa, eu posso ser um herói. É isso que eu tô te falando, Jackson. Como que você então tá querendo criar um sistema onde você vai excluir um e colocar o outro no lugar? Não, mas aí você treinou, você se preparou, aí você faz o teste, é com um teste como qualquer outro. Mas aí que eu tô te falando, cara, você não tá entendendo a questão da exclusão. Não é exclusão. Você treinou sua vida inteira, sua vida maravilhosa, você treinou que nem um cabrito no agreste. Aí chega um sistema e fala, não, você não é capaz de ser um herói. Mas você treinou sua vida inteira, você sabe que você é capaz. Por quê? O que impede o herói é o quê? É só a sociedade. Aí você tá falando do plot do Black Clover, né? treinou, mas não, você não pode salvar. Você não pode salvar. Mas eu treinei a vida inteira, mas você não pode, irmão, você não pode. Da circunstância onde a gente tava falando do CLT, o CLT herói, é isso que eu então entender. Então, por exemplo, Naruto mesmo, você não é herói, mas assim, você tem que fazer missões, você recebe por essas missões. Você é freelancer, você é um ninja freelancer. Você recebe por essas missões. Só que, por exemplo, Naruto, ele não foi aprovado no exame pra Genin da academia no começo. Mas aí tá fugindo da questão do quê? Vamos lá. Por que o Naruto se tornou o herói do mundo ninja? Porque ele salvou as pessoas. Então pronto. Não, mas... Não. Ele salvou as pessoas, mas ele treinou muito, ele treinou mais do que qualquer outro. Ele foi pro Monte Myoboku, né, o Monte dos Sapos, ele despertou o Monte Senin. Aí ele salvou todo mundo. Mas, ô Jack, você só tá reforçando o que eu tô falando. Cara, é isso. Então é isso. É o que eu tô falando. Qualquer um pode ser herói. Coloca nos comentários aí, pessoal. Vocês acham que qualquer um pode ser herói? Ou vocês acham que precisa ter poderes específicos ou ter uma resistência específica? Porque, inclusive, nesse seu pensamento, se for parar para analisar friamente o próprio One Punch Man, o Saitama é o cara mais forte que existe. Só que no teste ele acabou ficando um ranking C, que era um ranking mais baixo. Então,
peraí, o cara, por que o cara tão forte foi parar no ranking tão baixo? Será que não é injusto, né? Igual o que você está falando. Será que não é injusto ou não é desbalanceado essa análise, esse filtro que eles fazem? Até que ponto é confiável você olhar para essa prova ou para esses testes e você falar, não, realmente está certo. O rank S é o rank S, o rank A é o A, o B é o B. Então, eu tô olhando na questão que eu acho que essa forma de ser. Eu tô pegando One Punch Man e Boku no Hero. Que também tem a questão do ser os heróis ter níveis, né? Eu acho que isso cria um outro problema. Porque vamos supor. Vamos pegar um personagem que ele é neurodivergente. Um exemplo. Ele tem algum transtorno, alguma coisa. Eu acho que não conheço. Não, eu tô dando um exemplo, criando um personagem agora, tô fazendo uma ficha. Certo. Aí esse meu personagem, ele vai ir nesse sistema de ser avaliado, se ele pode se tornar um herói. Só que ele é um personagem forte. Ou fraco, tanto faz. Ele tem poder. Ou não. Aí ele não passa. Porque ele não se qualifica, não se encaixou nas coisas. Aí ele se torna um vilão. Que ele fala, já que eu não tô qualificado pra ser um herói, É o Garou. vou me tornar um vilão. Mais ou menos, né? Então você não concorda que ele só se tornou um vilão? Cara, tô dando um exemplo. Se tornou um vilão porque foi uma forma mal avaliada, que é um sistema que não precisava ter pra se tornar um herói? Foi o que aconteceu com... Mas vamos voltar pros incríveis. Foi o que aconteceu com o Bochecha. Vai pra casa, Bochecha. Meu nome não é Bochecha. O cara virou síndrome por causa disso. É verdade. Porque um herói julgou que ele não era capaz. O maior herói. O maior herói. Tá entendendo, rapaziada? É isso que eu tô te falando. Então, o heroísmo não é só salvar o outro. Ele engloba toda a sociedade, ele engloba tudo. Por isso que eu falo que ele é falho. Ele é falho nesse aspecto. Ele é falho porque ele não vai salvar todo mundo. Ele é falho porque torna uma sociedade dependente dele. Torna ele prepotente a ponto deles julgar o que é certo e o que é errado. Vamos lá, pegar o Watchmen. Não, porque assim, eu vou falar do filme, mas eu sei que no quadrinho é diferente. Mas vamos pegar o filme. No final lá, o Ozymandias lá, ele vai explodir tudo porque ia acontecer o relógio do fim do mundo, que ia ter a guerra nuclear. O que ele fala pro Dr. Manhattan? Eu não me importo de sacrificar milhões para salvar bilhões. Isso é um heroísmo? Determina como herói? Na mente de muitas pessoas, sim. Na minha percepção, não. Porque eu tô tirando... De qualquer forma, eu tô fazendo a gente morrer. Só que tem na cabeça dele, ele tá se achando um herói. Tá entendendo? Então, assim, são muitas vertentes que eu acho que o heroísmo te coloca nessa ilusão de autocontrole. Tipo, ele se intitulou o homem mais inteligente do mundo. Como que você assume esse manto? O negócio subiu pra tua cabeça. Entendeu? Quando você dá... É um ditado popular. Dê o poder ao homem que você vai ver quem ele é. Entendeu? Então, a partir do momento que você deixa o herói fazer o que ele quer, fazer as coisas, tornando ele à vontade, acontece esse tipo de situação. E, querendo ou não, isso que você tá falando também leva a gente direto pro Dragon Ball. Porque, por exemplo, o Mr. Satan, ele é tido como o herói da humanidade, o cara mais forte da humanidade. Nunca vi porra nenhuma. Só que dos personagens principais, ele é o mais fraco, assim. Ele é forte, realmente, como humano. Mas, no geral, ele é muito fraco. Então, só que o Goku, o Vegeta, o Piccolo, não, porque o Piccolo era vilão, né? Mas o Goku... Mas teve a redenção, Gohan, teve a redenção. Que, aliás, inclusive, também é um outro assunto. Mas você tem o Goku, o Vegeta... Principalmente o Goku, ele nunca quis ser um herói. Ele só queria ser mais forte, ele só queria lutar com um cara mais forte do que ele, só queria aprender. Ok. E o Gohan nunca quis lutar, o Gohan sempre quis estudar. Vai ser Gohan. Gohan e Bulma. Então, tipo, aí a gente entra nesse ponto. Porque o Goku, ele ajudava as pessoas por altruísmo. Ele não ajudava as pessoas para ganhar algo em troca. E isso é um herói. Né? Ele já era sustentado pelo pai da mulher dele, que era rico lá, era um rei, né? Igual o Vegeta casou com a Bulma, que era milionária também. Então, assim, os caras são, os Saiyajins têm a mente lá na frente. Né? Só queria treinar e só treinava a vida inteira. Então, a questão de ser herói é isso daí, né? O Gohan, por exemplo, quando ele virou adolescente e quis virar o Saiyaman, ele quis salvar as pessoas.
Só que ele não queria dinheiro, ele não queria nada em troca, ele só fazia isso por ajuda, por altruísmo, né? Então você tem heróis e heróis, amigão. Você tem heróis ricos que têm dinheiro, não precisam de dinheiro de lugar nenhum, que aí entra na questão da liberdade. Só que no caso, aí você tem a sua bússola moral que vai apontar para o que você vai fazer com essa liberdade. Uhum. Querendo ou não, a gente volta pro Superman nesse ponto. Porque o Superman, ele tem o poder de destruir a Terra. Por que ele não faz isso? Por que ele resolve ajudar? Porque ele foi criado com essa bússola moral. Estou falando bússola moral para ficar claro o que eu quero dizer. Sim. Então ele teve essa bússola moral da família dele, que criou ele e mostrou o caminho. Mesma coisa o Gohan. O Gohan, por que ele quis ser herói? Primeiro porque ele já tinha dinheiro, né? Já tinha tudo. Mas porque ele tinha essa bússola moral. Pô, eu tenho que ajudar as pessoas, eu sou forte. Eu tenho que ajudar as pessoas. Diferentemente do Kuririn, que o Kuririn tinha força, era muito forte, mas ele quis ficar como policial na motinha lá. Horrível, péssimo. Quis fazer o papel da sociedade dele. Ele quis fazer o certo, né? O maior herói não reconhecido é o Kuririn. E de Star Trek é o Chef O'Brien, diga-se de passagem. Mas enfim. E a questão também dos vilões. Existem os vilões que têm essa redenção, né? Que eles voltam a ser, ou eles se tornam em algum momento heróis. Como o Piccolo, por exemplo, ele era um vilão no Dragon Ball clássico, e depois ele virou um herói. Ele acabou virando o verdadeiro pai do Gohan, inclusive, de passagem. Ele criou o Gohan. Então você tem uma série. O pai quem cria, exatamente. Você tem uma série de vilões que acabam se tornando heróis. Eu não vou falar do Freeza, porque o Freeza, infelizmente. Ele sempre vai ser vilão. Sempre vai ser vilão, né? O lagartixo. Mas o Majin Buu, não tem o cérebro de uma formiga, né? Mas o Piccolo, por exemplo, era um vilão que se tornou... O Vegeta também. O Vegeta, ele era... Na verdade, o Vegeta não era... ele era assim, era um vilão porque ele queria destruir a Terra. Mas depois a obsessão dele virou o Goku, ele só queria ser mais forte que o Goku. Só que assim, a gente não pode também falar com o Vegeta, porque ele sempre foi criado pra fazer o que ele fazia. Então, tipo assim, entra na bússola moral que eu falei. Eu acho que no Vegeta não entra a bússola por causa que, assim, ele foi criado. Desde moleque, ele foi criado pra destruir as coisas, não é? A forma como ele foi criado é como aí quando ele pensa, ele vê o mundo dessa forma. Sim, aí quando ele vem pra Terra, ele vê que realmente o que ele tá fazendo tá errado. É redenção, legal. Só que eu tô te falando que o quê? O próprio Majin Buu, o próprio Cell, o próprio Bills. O Bills não é vilão, mas enfim, eu tô querendo dizer que o quê? Um ponto que eu acho que o heroísmo é um problema é nisso. Sempre vai acabar surgindo um problema maior, que no caso não existiria se não tivesse. Entendeu? Por quê? Vamos supor. Claro, no mundo de Dragon Ball, o planeta Terra teria ido pro espaço, né? Por causa que não ia ter ninguém pra defender ele. Joia. Beleza. Só que aí o Goku... Aliás, como acontece no Gohan do Futuro, lá no filme do futuro. Sem Goku, os androides dominaram tudo, mataram todo mundo. Enfim. Então, só que o que eu falo? Vai escalando. Sempre vai ter uma ameaça maior. Então, tipo assim, e quando chegar num ponto que escalou demais e nem o herói consegue? Ou nem os heróis conseguem? Você não acha que isso vai ter sido um reflexo de tudo que já aconteceu? É isso que eu tô falando. Pra mim, por isso que o heroísmo falha em todos esses aspectos. Entendeu? Eu não acredito nele. Né? E eu odeio, eu juro pra você, eu no fundo das minhas almas, que eu tenho várias personalidades, quem conhece sabe. Calma, filho, personalidade de RPG. Certo. É isso, é vestir esse manto de herói e deixar passar as coisas. Superman. Tô defendendo mas tem uma parte de gente morrendo que nem tem um filme lá que ele fala assim: você tem o super ouvido, como que você não me escutou clamando o seu nome? Tá ligado? Então, tipo assim, eu não sei em qual filme, ou numa animação, mas é uma criança que faz isso pro Superman, e realmente, se você é um herói, e você escuta tudo, por que você não escutou eu pedindo a sua ajuda? Tá ligado? Pesado, hein? Pesado. Então, é isso que eu tô te falando. Então, o heroísmo é bonito, é legal você ler, é legal você... nas mídias, mas se você começa a olhar por esse lado, você vê que não é essas mil maravilhas, não. Tá ligado? E eu termino com a minha carta virada pra baixo dessa forma. Não acredito. Eu continuo acreditando no heroísmo. Eu acho que a esperança é a última que morre. Eu acho que os heróis, mais do que os atos que eles fazem, mas os heróis são símbolo de esperança. O próprio Superman é um símbolo de esperança. Um símbolo de que vai dar tudo certo, de que você vai conseguir. Existem, inclusive, alguns quadrinhos, não sei se são os quadrinhos inteiros ou se são trechos da história, na história em quadrinhos,
mas eu já vi alguns trechos, por exemplo, o Homem-Aranha ajudando um moleque que tinha câncer, o Superman ajudando também, Sim. porque mais do que os atos heróicos de salvar as pessoas, é o símbolo, é o quão importante é você saber que vai ter alguém por você, saber que alguém vai vir. Então, eu acho que o herói te torna dependente do herói. Não, você cagou pra polícia e cagou pros bombeiros. Esperança. Isso que a gente não falou nem do Chapolin, tem muita coisa ainda pra falar. Parte 2, rapaziada. Mas, rapaziada, esse episódio tá chegando ao fim. Foi uma conversa muito top, que tinha muito mais coisa pra falar. Tinha. Então, se vocês quiserem parte 2 desse tema, comenta aí no vídeo, comenta, eu quero parte 2. E chegou a hora da gente revelar a palavra secreta, né? A palavra-chave, né? E a palavra-chave pra você que chegou até aqui é eu fiquei pelo dado, hein? Não é uma palavra, são 4 palavras, né? Eu fiquei pelo dado. Se você ficou até aqui, coloca eu fiquei pelo dado, que a gente vai saber que você ficou até o fim. E tem novidade. Tem mais alguma coisa pra falar, Paulo? A surprise. Chegou a hora da surprise. Rapaziada, quem comentar, a gente vai estar depois fazendo um sorteio. Opa, sorteio do dado? Sorteio do dado quinado. E o que eu vou ganhar nesse sorteio, Paulo? A gente vai revelar pra vocês agora. A gente já deu até spoiler. Falamos do Goku. Rapaziada, olha isso aqui. Ó. Esse aqui. O que é isso? Isso aqui é uma blind box. Tá? Esse blind box é uma caixa. Blind significa cego, né? Então literalmente. Então é uma caixa que você vai comprar. Essa aqui é do Goku. E você pode ganhar um desses bonecos aqui, ó. Depois eu acho que eu vou colocar na edição melhor. Então, a Blind Box você compra esse boneco aqui, é uma dessas caixinhas aqui, e você vai ganhar um Goku, uma versão exclusiva do Goku para você colecionar. Aí vamos falar o que tem. Tem ele Super Saiyajin 1, é 1? Super Saiyajin 1. Super Saiyajin 3. Super Saiyajin 3. A base, Super Saiyajin base? O Goku base, inclusive, é o Goku depois de tomar a surra do Freeza, né? Pouco antes dele se tornar o Super Saiyajin. E, aliás, esse Super Saiyajin 1 aqui é na luta contra o Freeza, a primeira vez que ele desperta, inclusive. E o mais recente, o Migashi no Goku, né? O Migashi, que é o Goku Instinto Superior que lutou contra o Jiren. Sensacional. E esse aqui também é o Super Saiyajin 3, só pra contextualizar, já que eu falei dos outros. Né? É o que ele luta contra o Majin Buu, inclusive o que ele luta contra o Janemba. No filme, é legal. Eu não lembro o nome do filme, mas é o filme que ele luta contra o Janemba, grande vilão, inclusive, que o Super Saiyajin 3 não dá. Enfim, e aqui, como vocês podem ver, nós temos 3 bonecos, nós vamos sortear um deles, tá? Um desses pode ser alguma dessas versões aqui, e você pode ser o ganhador. Então comenta aí, como é que a gente faz para participar, Paulo? É o seguinte, você vai comentar aqui primeiro, eu fiquei pelo dado, que a gente vai saber que você tá sabendo do nosso sorteio. E, inclusive, o oferecimento da Multiverso, esquecendo de falar mais importante, o oferecimento desse sorteio... Multiverso tá deixando a gente forte. Multiverso Games Eletrônicos, é isso aí, rapaziada, tá lado a lado com a gente. Então, como é que você vai fazer para participar desse sorteio? É muito simples. Você vai seguir no Instagram a Multiverso Games Eletrônicos, você vai seguir no Instagram o Dado Quinado, provavelmente você já segue, mas vai seguir o Dado Quinado, vai seguir Multiverso Games Eletrônicos, posta uma foto mostrando que você estava assistindo o programa, coloca lá, hashtag eu fiquei pelo dado, né? Essa é a frase. Hashtag fiquei pelo dado. E aí você vai estar concorrendo a uma dessas versões do Goku. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigado por ter ficado até agora. Você tá concorrendo, filho. Vai lá, tira a foto, tira um print. Print não, né? Mostra você assistindo o episódio. E aí você vai concorrer a essa miniatura, né? Essa miniatura aqui do Goku maravilhosa. Certo? Siga o Dado Quinado, siga a Multiverso Games Eletrônicos, compartilha esse episódio, compartilha o Instagram dos dois. Estamos fortalecidos aqui junto com a Multiverso, não é isso? Se você quer, lembrando, se você quer uma caneca dessa um dos maiores vilões que existem e de um dos maiores heróis também, a gente não falou do Shrek, né? Esquecemos do Shrek. Maior herói. Maior herói. Então, segue lá e vem pra loja, vem conhecer a Multiverso Games Eletrônicos, vem adquirir a sua caneca, a sua camiseta, vem mudar o seu setup. E é isso, rapaziada. Galera, novamente, só agradecer por essa nova fase. Queremos, então, todo mundo acompanhando, tá bom? Ficam acompanhando nos próximos, vai ter mais vídeo, vai ter
Já deixando spoiler, vamos começar a chamar gente, vamos ter convidado, Convidado, hein? Vai ter convidado. tá bom? Fique ligado que vai ter convidado. Então, galera, obrigado por tudo. Fiquem com Deus, fiquem com quem vocês acreditam, fiquem com o Batman, né? Fiquem com quem vocês Os quiserem. heróis. Fiquem com o Superman, com os heróis verdadeiros. Capuz vermelho é melhor. Não caia nessa. Não vai na ideia dele, não. E é isso, galera. Tamo junto. Tamo junto, galera. Valeu! Falou!